Oi, cinéfilos! Espero que estejam curtindo os filmes finalistas para o Oscar. Eu consegui assistir todos os filmes que estão concorrendo ao de melhor filme. Alguns já estão em cartaz em algumas cidades, outros não. Espero que consigam ver todos até dia 22 de fevereiro, data da premiação. Hoje eu decidi falar sobre a categoria de roteiro original, no qual estão concorrendo Birdman, Boyhood, Foxcatcher, O Grande Hotel Budapeste e O Abutre. Eu não vou contar a sinopse dos filmes, então eu recomendo que assistam a eles ou leiam a respeito para que possam compreender as opiniões do Madame. O roteiro é a forma escrita de um produto ou um projeto audiovisual, né? E como eu não li os roteiros, infelizmente não tenho essas preciosidades nas mãos, mas gostaria de ler dois em especial, o de Grande Hotel Budapeste e o Abutre. Eu vou analisar 3 características do roteiro em ação de cada um dos concorrentes, considerando alguns elementos básicos da estrutura dramática. O primeiro é a função dramatúrgica das personagens, né, com relação ao quanto a personagem é humana, o quanto é desenvolvida para mostrar essa carga dramática, seja mais densa ou mais superficial, e como a sua ação facilita o desenvolvimento da narrativa, o seu tema e a relação com outras personagens. O segundo elemento são os atos, ou seja, como o tempo do movimento da ação, como a ação muda cada estado da história. De maneira geral, há 3 atos da narrativa, o antes, o durante e depois, com relação à mudança que ocorre nesse mundo narrativo e particular de cada filme. Eu não vou explorar cada ato porque exigiria uma análise individual e mais profunda de cada roteiro. E essa não é a intenção do Madame Cast. Mas eu vou pincelar algumas ocorrências de mudanças na história. O último elemento é o conflito. Ele pode ser definido como essa dinâmica entre o protagonista e o antagonista, ou seja, as forças aliadas do protagonista contra as forças opositoras e como esse conflito é bem desenvolvido e eficaz. O meu objetivo não é explorar detalhes, mas analisar de uma forma mais ampla quem tem um bom roteiro, de acordo com o meu ponto de vista, independente das falhas e das lacunas. Birdman tem um elenco fantástico, né? Cada uma das personagens tem um lugar ao sol. Os atores coadjuvantes, como o Edward Norton, Emma Stone, Naomi Watts, entre outros, não chegam a ser muito explorados em termos de conflitos pessoais, mas eles interagem com o Ryan Thompson, que é interpretado pelo Michael Keaton, para cooperar ou até intensificar algum tipo de problemática, seja ela uma insegurança, uma angústia, uma discussão conflituosa com o protagonista. Logo, do ponto de vista da função dramatúrgica das personagens, o Ryan Thompson é um protagonista que carrega a leveza do elemento cômico e o peso do dramático. Em outras palavras, ele é desenvolvido como o ator que era famoso como Homem-Pássaro nos cinemas há uns anos atrás, e agora ele tem que lidar com a indústria cultural, com a sua carreira no teatro, com a sua sobrevivência na arte, todos os dramas pessoais nesse contexto. E os atores coadjuvantes, dentro do dinamismo narrativo colocado pelo Inharitu, contribuem para esse propósito, bem articulado. Com relação aos atos, esse é um filme mais fora da caixa, com relação a grandes ações. Elas não vão acontecer de forma bem marcada, porque não há tantas mudanças de estado no protagonista de forma convencional, com acontecimentos surpreendentes, uso de outras locações fora de Nova York, outros fatos históricos, recortes e flashbacks para o passado. A história é mais crítica, tem um apelo intimista do protagonista e como ele lida consigo e as vozes do Homem-Pássaro que martelam em sua cabeça. O roteiro enquadra mais os bastidores da Broadway, da peça de teatro produzida, dirigida e atuada por Ryan Thompson, dos seus conflitos com a filha, a Emma Stone, com a ex-mulher, com outro ator difícil em cena, representado pelo Edward Norton, com o passado de ter sido super-herói de um blockbuster. Sendo assim, esse filme tem um roteiro que sai do lugar comum,
dos atos tradicionais com começo, meio e fim, tanto que o último ato é engraçado, mas tem-se no limite do protagonista, em termos de tempo de duração da narrativa. Ele poderia ser um pouco menor, eu noto que o filme perde um pouco do ritmo, o que é normal para a finalização. É um bom roteiro, diferente de narrativas mais tradicionais, e tem potencial para ganhar o Oscar. Com relação ao conflito, o longa é fantástico porque, minha opinião, o antagonista é a própria indústria cultural e o próprio Ryan Thompson e seu passado, né? Que não é mais o ator de antes, celebrado pela mídia, como o Homem-Pássaro de um blockbuster. Eu gosto bastante do protagonista, que tem um conflito com ele mesmo. Afinal, como dizem, nós somos os nossos piores inimigos. E também, quando tem um conflito com uma indústria, um sistema, uma ideologia, a tradição de uma época, o filme se torna bem mais interessante. Esse conflito em Birdman, ele é fascinante, né? E é o carro-chefe do longa. Com relação a Boyhood, ele é um filme que usa o tempo como uma grande personagem. Ele foi filmado em 12 anos e com os mesmos atores. O Mason, que é o Ella Coltrane, é dirigido desde criança até a adolescência e o resultado é belíssimo entre a produção e a realização do Richard Linklater, que é um excelente diretor de filmes que usa a passagem do tempo e a discussão sobre as relações humanas. A função dramatúrgica das personagens são bem desenvolvidas, principalmente da mãe de Mason, que é a Patricia Arquette, que já ganhou vários prêmios por essa madura atuação, como o Globo de Ouro, SAG Awards, BAFTA. O mais interessante é que ela é uma mãe real, uma mãe solteira que cria os seus 2 filhos, o Mason e a Samantha. Samantha é interpretada pela Lorelei Linklater, que é a filha do diretor. Então, o roteiro ele coloca situações cotidianas e comuns, como uma separação, por exemplo, a dificuldade de diálogo entre os pais de Mason e Samantha, que são a Patricia e o Ethan Hawke, os novos relacionamentos da mãe, que tem enteados e tem que lidar com problemas com o atual marido. Então, embora a história seja mais vivencial, mais fluida, de acordo com uma realidade e não tão ficcional na sua concepção, existe um cuidado extra do roteirista em expor algumas situações chaves para as personagens, né? E o destaque aí é a figura da mãe solteira e como ela tem que segurar a barra. A Patricia consegue entregar à audiência uma mulher batalhadora, responsável e admirável. Ela é o ponto alto do elenco e com a sua experiência ela sustenta bem a característica desse roteiro, tá? As mudanças aqui são mais de ordem familiar. A história evolui com as mudanças de idade, é claro, entre a infância e a adolescência. A estrutura familiar altera porque a mãe muda de trabalho, muda de relacionamentos, muda de casa. Ela também tem conflitos com seus parceiros. E a relação de Mason com o pai é distante, mas uma vez ou outra ele o visita. Então, o filme muda com as estações da idade, com os inícios e os fechamentos de ciclos. Portanto, o tempo é uma personagem. As mudanças são mais espontâneas, mais baseadas em maturidade, em novas experiências, como ir à faculdade, se interessar por uma garota, querer ter o próprio estilo quando adolescente, por assim vai. Apesar do filme ser bem longo, mais de 3 horas de duração, o espectador ele é incentivado a observar essas mudanças de atos de uma forma mais natural, assim como a passagem do tempo. Eu acho que o filme poderia ter uma duração menor, principalmente considerando um roteiro mais enxuto, mas isso não chega a incomodar a experiência com o longa, tá? Em Boyhood, o conflito ele é mais ligado às relações humanas, segundo o meu ponto de vista. Eu vejo a personagem de Mason como mais melancólica, como normalmente os jovens são. Ele vem de um lar desfeito, então ele tem que lidar com os pais que estão separados, ele tem que lidar com os padrastos, inclusive autoritários, que bebem, agridem, ele tem que lidar com a própria solidão. Então, no geral, o conflito é lidar com essa passagem do tempo, um tempo que nos absorve e que nos faz crescer. Essa é a beleza do filme. A meu ver,
Um bom conflito e necessário, por isso o filme é muito bonito, como uma narrativa que usa o tempo como uma personagem e é uma escolha muito recorrente na obra do diretor, o que acaba marcando o estilo do Richard Linklater e o seu legado no cinema independente americano. Ele sabe como usar o tempo transcorrido, tanto cronológico como narrativo, como uma inseparável intersecção. Boyhood pode ganhar como melhor filme do Oscar, mas não como roteiro, que parece irônico, mas esse roteiro não é tão técnico, então ele dificilmente vai ganhar de uma premiação do Oscar em comparação aos concorrentes. Tá? O Foxcatcher, A História que Chocou o Mundo, é o roteiro que eu menos gosto, porque a minha experiência com o filme foi bem arrastada e isso influencia a minha visão sobre o roteiro. Eu gostei da atuação do trio de atores, Steve Carell, Channing Tatum e o Mark Ruffalo, mas o roteiro, ele não desenvolve abertamente os personagens e as situações. É como se a história tivesse um rico potencial de se tornar um suspense aterrorizante, com um drama perturbador, e faltou algo. Faltaram conflitos mais abertos, palavras que poderiam ser ditas, em minha opinião. Tudo é mais obscuro, mais entediante, mais lento. Apesar disso, eu entendo por que o roteiro é assim. O filme fala sobre obsessão, fala sobre um homem bilionário com distúrbios mentais, fanático por um esporte que precisa provar a si que ele é um coach, um treinador de luta greco-romana. Então, o roteiro ele não desenvolve totalmente quem é John Dupont, mas ele deixa para o espectador a possibilidade de observar os seus comportamentos. Logo, é um filme polarizante, tipo ame ou odeie. O roteiro mostra uma parte do conflito e oculta parte do jogo, o que tem o lado bom e o lado ruim, depende do público e da relação com a história. Eu tentaria dar uma chance para Foxcatcher, mas não é um filme que me fascina, tá? Uma personagem muito boa em Foxcatcher é o Mark Ruffalo, que interpreta o David Schutz, um grande lutador de luta greco-romana, é um treinador competente, irmão mais velho da personagem de Channing Tatum, que é o principal lutador patrocinado pelo John Dupont. O Mark Ruffalo é fascinante como ator, ele tem uma capacidade de ser realista, mais visceral, de representar pessoas reais, e não como se elas fossem só parte da ficção. Então, a sua personagem é bem desenvolvida para um coadjuvante e participa de momentos essenciais, inclusive de mediar a relação conflituosa entre o seu irmão lutador e o John Dupont. É uma personagem mais experiente, mais diplomática, do bem, infelizmente se dá mal. O Foxcatcher, ele toma um rumo difícil com relação à elaboração de roteiro, porque o conflito existe entre os personagens, mas ele não é dissolvido em situações mais práticas e facilmente visualizadas. Existe um mistério, máscaras na relação entre eles, e tudo isso fica mais claro à medida que o protagonista, John Dupont, é um homem problemático e vive o seu próprio mundo do jeito que acha que as pessoas têm que vivê-lo, o que limita a atuação de outras personagens com opiniões mais próprias. Nitidamente, isso é uma característica da história, mas é um bom exercício para análise de roteiro. Eu, no lugar dos roteiristas, eu teria desenvolvido um embate maior entre o John Dupont e o Mark Schutz, às claras. Por outro lado, como essa história é baseada em uma tragédia verídica ocorrida entre essas personagens, talvez exista uma limitação biográfica e os roteiristas optaram por manter mais mistério. O próximo filme é o Grande Hotel Budapeste, que tem um roteiro fantástico. A princípio é mais focado na relação entre o concierge do hotel Amy Gustave, que é o Ralph Fiennes, e o lobby boy Zero, que é interpretado pelo Tony Revolori. Há um elenco grande e grandioso no filme, tem o Adrien Brody, Tilda Swinton, Willem Dafoe, entre outros, que não necessariamente precisou ser desenvolvido densamente, nem faria sentido pelo dinamismo e veia cômica da história, mas todos têm uma função dramatúrgica importante para o desenrolar da história, que envolve comédia, aventura e suspense. Existe um objetivo nesse roteiro, que é criar fábula, um mundo particular, que recupera as memórias do Grande Hotel Budapeste e a resolução de um misterioso caso com elementos cômicos e aventurescos. Então, o roteiro consegue fazer uma fusão da tradição literária das fábulas com a cinematografia e direção mais artísticas
de Wes Anderson, protagonistas carismáticos e com uma relação afetuosa, bons personagens de apoio excêntricos, os diálogos ágeis, uma mudança entre situações muito bem articulada, capaz de entreter, de cativar, de manter o suspense, envolver o público com a aventura. Logo, posso dizer que esse roteiro é um forte concorrente porque ele é muito eficiente para a decupagem e é muito bem elaborado, considerando a construção da narrativa e o excelente resultado do projeto audiovisual que depois podemos perceber. Com relação a Abutre, ele é um dos meus roteiros favoritos, também filmes mais queridos dessa temporada. Ele tem um roteiro fenomenal, preciso, ágil, bem amarrado e bem focado na personalidade do protagonista. Ele traz uma temática contemporânea sobre o sensacionalismo no jornalismo e inclui o Lou Bloom, que é o Jake Gyllenhaal, em uma atuação excepcional, como um protagonista insano que se lança no jornalismo captando imagens de acidentes, mortes, crimes, para subir na carreira. Ele se lança nesse desafio porque precisa, financeiramente falando, mas também porque ele tem sede de imagens de notícias quentes e que jorram sangue. Por isso, vende na mídia. E não seria diferente no filme. O roteiro tem como um dos elementos da narrativa expor um discurso empresarial empreendedor do psicopata que quer abrir a própria empresa e é um autodidata que praticamente decorou como fazer um plano de negócios. Então, o roteiro de Abutre tem 3 grandes forças. Primeiro, é o foco no protagonista. O roteiro consegue desenvolver essa densidade psicológica de Lou Bloom. Há muito espaço para o protagonismo do Jake Gyllenhaal, que incorpora totalmente a fala, o olhar, a ambição, a frieza da personagem, e o roteiro lhe entrega um ótimo texto. Como uma segunda qualidade do roteiro, existem atos bem marcados no filme, desde o primeiro ato com o início da carreira, como ele contrata seu assistente Rick, interpretado pelo Riz Ahmed, como ele aproxima da diretora de jornalismo, a Nina Romina, interpretada muito bem pela Rene Russo. Em outro ato, como ele aproveita a situação de um crime para subir mais ao topo e conseguir exclusividade da notícia, e como ele é um oportunista, disposto a quebrar regras e manipular para conseguir imagens que qualquer programa de TV sensacionalista adoraria ter. As chantagens, a sedução e como ele consegue ganhar a atenção de Nina Romina e como ele se comporta perante um funcionário e descarta, no caso do Rick. Dessa forma, o Abutre ele tem arcos dramáticos fundamentais e decisivos para desenrolar de todo o drama. Desenvolve bem a função dramatúrgica das personagens coadjuvantes e mantém um forte suspense do começo ao fim, o que facilita o trabalho da direção. É um roteiro muito bom, eficaz, redondo. Traz aquele componente do driver man, do motorista noturno nas ruas de Los Angeles, que é uma escolha sempre muito atrativa em roteiros de homens perturbados e misteriosos. Não deve ganhar o Oscar, porque provavelmente a Academia optará por roteiros de filmes mais reconhecidos nas premiações, como Birdman ou O Grande Hotel Budapeste. Birdman ganhou o Globo de Ouro de melhor roteiro. O Grande Hotel Budapeste ganhou o BAFTA de melhor roteiro original. Então são concorrentes fortes entre si, sendo que talvez o Grande Hotel Budapeste tenha um pouco mais de vantagem. Ok? Cinéfilos, obrigada por acompanhar os Madame Casts do Madame Lumière. Até os próximos. Beijos da Madame.